7h29 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nosso streaming no Face, que aliás você participa e interage conosco, no YouTube e ainda no Instagram. Daqui a pouco também tem esse programa editado em podcast, que aí você ouve na melhor hora do dia. Programa de hoje no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Temos o prazer de receber aqui o Dr. Paulo Irano. Ele volta a assumir a pasta de saúde, era subsecretário de saúde desde o começo do governo. Aliás, tem uma equipe, né, envolvida aí nessa saúde. O próprio vice-prefeito também é parte dessa equipe. O doutor Frederico Paes é coordenador também, ajuda a coordenar essa pasta, mas agora quem assume essa pasta ou reassume essa pasta é o doutor Paulo Irano, que nos honra com sua presença aqui hoje. Doutor Paulo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. É um prazer muito grande retornar aqui para a gente poder trocar as ideias, neste novo momento, né, em que a gente assume realmente, a partir de agora, a Secretaria de Saúde, posto que já ocupamos em outros momentos, e que agora a gente tem realmente uma grande missão para continuar avançando, continuar realizando, como tem sido feito nesses 8 primeiros meses, né? Então, acho que agora a gente vai realmente tomar, né, a frente, né, para dar continuidade a um trabalho que vinha sendo desenvolvido. E sempre eu costumo dizer que às vezes você é chamado e é aquela hora que você tem que estar pronto. Na verdade, o setor público é assim, não é? Às vezes você tem sempre um grupo grande em que você, na verdade, precisa daquela equipe toda, e a gente tem uma equipe na saúde hoje muito grande, né? Hierarquicamente, como você colocou aí, né? Cabe ao vice-prefeito o toque dessa, vamos dizer assim, dessa orquestra da saúde, não é? E aí agora a gente assume esse posto em que nós temos uma grande equipe pelo gigantismo que é a saúde. A gente tem que ter muitas pessoas que são envolvidas, não é, no gerenciamento desse processo da assistência à saúde do município. Não há dúvida, Campos sempre foi uma cidade, né, que é um polo, né, de assistência à saúde regional, e muitas vezes ultrapassa os limites da nossa região. A gente recebe também pacientes de outras regiões pelos serviços que temos disponíveis na nossa cidade, que são serviços de alta complexidade e que não tem em todos os lugares. E Campos tem esse privilégio de ter uma estrutura, né, de saúde em nível terciário, em nível hospitalar, de procedimentos de alta complexidade muito bem estruturados. Assim sempre foi. E hoje, então, a gente assume um momento difícil, até por conta desta pandemia, que ela continua, e nós sempre alertamos para isso, não é? E que mudou um pouco o foco nesse último ano, eu diria, no último ano e meio, né? Quase que todas as energias foram voltadas, né, para a pandemia, e isso na saúde, pela complexidade que acaba deixando muitas vezes outros tipos de serviços de assistência, né, mais enfraquecidos. E foi o que aconteceu não só em Campos, mas no país inteiro, né? As pessoas tiveram dificuldade de acesso porque acabaram ficando, né, excluídas, vamos dizer assim, ou escondidas em casa, né, pelas restrições necessárias impostas à população. Acaba que as pessoas interromperam tratamentos, não buscaram de forma eficaz ou de imediato o tratamento necessário. Isso tudo acaba criando uma situação nova, né, um pouco deficitária nessa assistência, no cuidado das pessoas, e com isso, então, a gente tem repercussão hoje, né, neste momento, de 2 fatores: a pandemia que permanece e as doenças crônicas que se agudizaram, né?
Na verdade, as doenças crônicas hoje, elas se complicaram mais, principalmente, eu dou 2 exemplos que todos conhecem, que é a pressão alta, a hipertensão, as doenças cardiovasculares, como também o diabetes. Então, quando você não tem um controle eficaz dessas doenças crônicas, elas acabam se complicando, acabam tendo outros agravos que acabam tendo aí complicações e sobrecarregando o sistema de saúde. Então, é uma situação realmente, num momento bastante delicada, mas que nós vamos, com certeza, enfrentar e vamos, com certeza, superar, junto com as nossas equipes, dos nossos gestores de saúde, dos nossos grandes hospitais, né? A gente tem uma equipe extremamente valiosa, extremamente determinada, competente, para que a gente possa tocar. Ninguém faz nada sozinho, todos sabemos disso, né? Então, é preciso que a gente tenha equipes das superintendências, né, da diretoria dos hospitais, para que possam estar na frente desse processo. E é assim que a gente vai fazer. Doutor Paulo, bom dia. O senhor falou aí nessa abertura aqui da entrevista sobre a questão da pandemia, que é a grande preocupação, né, de saúde pública no mundo. E Campos passa pelo 4º secretário agora, dentro dessa pandemia. É bem verdade também que o senhor acompanha o governo desde a transição, né? Quando indicaram o senhor e Geraldo Venâncio, dali sairia, pelo menos especulava-se que sairia o secretário, chegou a ser feito convite a Geraldo declinou por questões particulares, até mesmo pela própria pandemia, e o senhor ficou como subsecretário nesse primeiro momento. O senhor já falou desse desafio que é enfrentar estar à frente da Secretaria de Saúde durante a pandemia. Agora, na prática, ontem nós tivemos uma reunião que manteve Campos na fase amarela e a circulação da variante Delta. O município tem acompanhado a contento na questão de testes para saber se a variante Delta está só nessa circulação que nós temos até agora, 4 casos, ou já é maior do que a gente está, e o que significa na prática essa manutenção da fase amarela? Nós temos condições de atendimento bom ainda, os nossos níveis de leitos estão abaixo e preparados para atender a população, caso essa variante, que é considerada de maior transmissibilidade, ela avance no município? Então, como eu disse, sempre na saúde a situação é bastante complexa. O cenário da pandemia, ele vem se modificando com esses picos de aumento de casos e aumento de internações e, infelizmente, aumento do número de óbitos. Então, toda a determinação epidemiológica que norteiam as medidas e, principalmente, as faixas coloridas de momento, estamos na faixa verde, amarela, laranja, vermelha, roxa. Depende desses fatores, depende do número de casos de pacientes contaminados, depende do número de internações, depende do número de necessidade de UTI, depende do número de óbitos. Isso é que determina essas faixas, né? Então, o que tem que todos terem consciência é de que quanto maior a transmissibilidade do vírus, quanto maior a contagiosidade desse vírus, quanto maior a transmissão de pessoas a pessoas, maiores são os nossos riscos. Então, nós estamos hoje no momento da faixa amarela, porque ainda temos um controle, né, vamos dizer, que dá para você medir através desses parâmetros. Quando você me pergunta da testagem, a testagem no nosso país, ela tem sido extremamente precária em todos os níveis. A gente não conseguiu, todos nós já sabemos na história da pandemia, múltiplos equívocos e muitas vezes erros que aconteceram na condução da pandemia. A pandemia é uma situação que você tem que ter um comando central que é determinado pelo Ministério da Saúde. Todos nós sabemos todos os imbróglios que aconteceram, que dificultaram, vamos dizer, a execução dessas políticas públicas. Nós não podemos, numa pandemia, né, e pandemia é uma epidemia global, mundial, né? Quando a gente fala numa epidemia em Campos, nós estamos falando do Campos, da região norte, na região do estado, no país inteiro, e que você vê que essa sazonalidade de regiões
ela acontece. De repente você tem uma gravidade muito grande, como foi em Manaus, de repente é no Rio Grande do Sul, de repente é no Centro-Oeste, de repente é no Sudeste. Hoje, nós estamos num momento em que o estado do Rio de Janeiro tem sido o epicentro da variante Delta. E pela primeira vez, ontem, logo após a reunião do gabinete do comitê de crise, nós não tínhamos ainda a informação da positividade desses 3 casos. Então, nós tivemos ontem a informação pelo LACEN, que é onde faz essa avaliação genômica do vírus, né? Que aí sim você determina que tipo de variante é. A testagem que nós fazemos no dia a dia, quer seja pela sorologia, né, no dedo ali, ou pelo SWAB, ela não é uma testagem que determina o genoma, ela determina a presença do vírus do Covid. É essa a questão. Então, quanto mais você tem realmente de testagem, maior é a oportunidade de você identificar qual é o intuito disso, a identificação precoce de que aquele paciente está contaminado. Consequentemente, se ele não se recolher, ele vai ficar contaminando um número de pessoas muito grande. Esta variante, que é a variante Delta, ela tem alta transmissibilidade, ela chega a ser 6 vezes mais transmissível do que a cepa original. Imaginem vocês. Então, qual é a importância? Ontem mesmo, no momento em que soubemos isso, o Dr. Chávio, a gente estava inclusive juntos, foi ele que recebeu essa mensagem em primeira mão, logicamente, que é ele que tem que ser dirigido isso. Na mesma hora, nós estávamos juntos ali, conversamos sobre isso, e disparamos as equipes especializadas para fazer o bloqueio dos contactantes desses pacientes, né? Quer dizer, então isso é importante. Aí todo mundo será testado e orientado das medidas sanitárias, das medidas de isolamento, permanecer 10 a 14 dias quietinho e vigilantes em evitar uma complicação. O grande problema do Covid é isso, é que ela é altamente transmissível, e aí vem a segunda importância, né, que a gente tem que sempre lembrar, que é o isolamento social. Evitar esse contato perto. Como que a gente evita de pegar Covid? Evitando um contato interpessoal próximo e usando máscaras permanentemente. Eu estou aqui sem máscara, eu estou dentro da minha casa, mas eu não saio, não abro a porta do meu apartamento sem estar de máscara. Eu estou em reuniões, e tenho ficado mais em reuniões agora, né, inevitavelmente, e eu peço a todos, por favor, todos de máscara. Não podemos criar essa liberdade para o vírus, porque às vezes, se você estiver numa sala fechada com 10 pessoas, 5 pessoas, a gente não faz reunião com 10, mas com 5 pessoas, se tiver um contaminado, todo mundo vai sair dali de dentro contaminado. Simples assim. Então, o que nós temos que, a população tem que entender que mesmo a gente tendo avançado na vacinação, mesmo estando hoje com 91%, imagine, 91% da nossa população adulta já tomou a primeira dose de vacina. Isso tem um peso muito grande, né? Mas o fato de estar vacinado não quer dizer que você possa deixar de tomar os cuidados. Então, a gente reforça muito, principalmente neste momento, eu quero chamar muita atenção, acho muito importante, todos que estão nos ouvindo, principalmente os idosos, né? Nós estamos tendo agora, no mundo inteiro já se definiu isso, estamos tendo aqueles pacientes que foram vacinados há mais de 6 meses, né? Então, lembre-se que a vacinação começou em janeiro, e aí aqueles grupos prioritários de comorbidade, os idosos, né, foram vacinados primeiramente. Com 6 meses, nos idosos já está se mostrando que o nível de anticorpos está decaindo. Consequentemente, estão se tornando mais vulneráveis. Na curva de internações, na curva dos pacientes graves que vão para a UTI, ela tinha se estabilizado. Os idosos estavam uma incidência muito pequena ultimamente. E agora ela começou a subir de novo, mostrando que os idosos têm um tempo de imunidade em que ele tem, vamos dizer, um limite. Depois dos 6 meses começa a cair. Daí a importância que já foi definido
né, através da Organização Mundial de Saúde, através da do nosso Ministério da Saúde, que neste próximo mês, muito provavelmente a partir da segunda quinzena de setembro, deveremos iniciar provavelmente a vacinação dose de reforço dos idosos. Isso é muito importante para que a gente possa novamente mantê-los sob uma proteção imunológica mais eficaz, mais eficiente, tá certo? Legal. Então, é toda uma dinâmica, entendeu, Arnaldo? Não há, vamos dizer, um ponto único. Todas as medidas são extremamente importantes. É importante que a gente faça testagem, é importante que mantenha o distanciamento social, é importantíssimo. É importante que usemos máscaras, é imperativo, não é importante. É obrigatório o uso de máscaras quando você está em circulação, encontrando com pessoas que não são daquele seu convívio, né, de dentro de casa, vamos dizer. Colocou o pé para fora, use máscara. Isso é fundamental. Gente, essa doença está matando. Mata muito, muita gente morrendo, são mais já de 600 mil pessoas mortas no nosso país. Que a gente vê tanta coisa acontecer que parece que é normal, né? As pessoas vão se acomodando nas notícias, mas isso é terrível, isso é de uma estatística assustadora. Não há nenhuma pessoa nesse país que não tenha algum amigo conhecido que faleceu frente a essa doença. E pega os mais vulneráveis. Então, quem tem comorbidades, os mais idosos, tem que se cuidar de forma dobrada. E eu peço hoje aos jovens que, né, eu costumo dizer isso, quando a gente flexibiliza um pouco, a gente que eu digo, quando o poder público flexibiliza, lembre-se aí quando foi necessário haver uma restrição de circulação na rua, né? O comércio com as portas fechadas, aquele momento era crítico. Se não fizesse aquilo, as pessoas iam morrer na rua, que não tinha mais lugar para colocar. Nesse momento, você só tem uma forma de impedir que o vírus transmita de uma pessoa para outra, isolar todo mundo. E esse isolamento, para não chegar a este ponto, é preciso que a população tome cuidado. Se você sair à noite aí, andar pelas ruas à noite, você fica apavorado. As pessoas que estão à noite, principalmente, elas não usam máscaras, elas estão ali aglomeradas no sentido mesmo de estarem pertinho uma da outra sem máscara e bebendo e conversando. Tudo bem, todo mundo gosta de socializar, mas o momento não permite essa liberdade total de contato. Se tem um ali contaminado, ele vai contaminar mais 6, e assim se multiplica. E aí este jovem que está contaminado, normalmente ele tem uma resistência maior, mas ele esquece que ele está indo para dentro de casa, ele esquece que os pais estão lá, que os avós, que os tios, né? Ele tem contato com pessoas mais vulneráveis que ele. Então, a gente ainda está num momento crítico, num momento difícil, e com essa nova variante circulando na nossa cidade, não tenho dúvida que nós poderemos ter aí um novo pico, um novo aumento de casos e, consequentemente, uma necessidade maior de termos uma ocupação de leitos hospitalares, consequentemente, leitos de terapia intensiva, e teremos, inevitavelmente, um número maior de óbitos, porque isso é tudo diretamente proporcional. Quanto mais casos eu tenho, mais leitos eu posso precisar, mais terapia intensiva eu preciso e mais óbitos nós vamos ter. É uma sequência inexorável, inevitável. Então, é preciso que a gente tenha consciência, é preciso que todo cidadão se conscientize disso, que tome os cuidados, faça a sua parte, se cuide, porque você se cuidando, você está cuidando do outro. Quando a gente diz que você usar máscara, você está se protegendo e protegendo o outro. Então, você cuida de mim, eu cuido de você, assim, um negócio mais ou menos assim, né? Na verdade, então, acho que é muito importante essa consciência da população, viu? Na verdade, a gente usa mais a máscara pelos outros do que pela gente também, não é? A gente pode estar vacinado, protegido aí dentro mas é aquela coisa... Mas é para todos. Porque mesmo vacinado, sabe, Cláudio, é isso que eu chamo atenção, a pessoa vacinada, ela tem que entender que a vacina não dá 100% de proteção de não se contaminar. Uhum.
ela tem um percentual de que evitar de você se contaminar, que não é tão acentuado, não chega a 100% nunca, e você tem o percentual daquele que evita uma internação, então você tem um caso mais leve, e aquele percentual que evita de morrer. Quer dizer, você fica mais protegido para não evoluir tão gravemente que aconteça o óbito. Agora, não é só a questão da vacina, o organismo de cada indivíduo é diferente. O organismo de cada indivíduo responde de forma diferente a uma agressão. Nós precisamos ter um organismo pleno, saudável, todo funcionando bem, para que ele possa reagir bem à agressão. E isso implica principalmente no seu estado imunológico, no seu estado inflamatório. Por isso que as chamadas comorbidades, eu ressalto duas aqui extremamente importantes, que vem a ser, né, o diabético, né, o paciente imunossuprimido por alguma razão, por uma quimioterapia, por uma concomitância de um câncer, né, e a obesidade. São fatores que já estão mais do que provados, que agravam esses casos. Então, é muito importante. Esses, então, eles têm que ter um cuidado muito maior. Eles têm que se preservar mais, eles têm que se cuidar mais. E é muito simples o cuidado. Qual é o cuidado que nós temos que ter, que todos podem e devem fazer? Distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos. Meu Deus, é uma regra primária. E aí, cabe ao Ministério da Saúde fornecer vacinas o suficiente para que a gente faça a vacinação em massa. Nós estamos atingindo agora 90% da nossa população com a primeira dose. Isso é muito significativo. Eu tenho um dado aqui que a gente já tem hoje um total de doses aplicadas na nossa cidade de 492 mil doses. É muita coisa. Campos está quase que na ponta assim, da aplicação das doses. A gente está vacinando hoje 15 anos de idade, chegando já nos adolescentes, vamos atingir até os 12 anos. Né? Nós temos, com a segunda dose, 160 mil pessoas e mais 10 mil de dose única, que foi da Janssen, quando recebemos. Agora não está vindo mais dessa vacina e não depende da gente. Depende simplesmente do Ministério da Saúde. Vamos ampliar, inclusive, o modelo de vacinação. A gente conseguiu agora avançar para o cadastramento online e vamos ter polos mais centralizados, né, de vacinação em grandes espaços. Isso já está sendo programado. O doutor Chábel está conduzindo muito bem isso e a gente vai avançar no modelo para facilitar a vida das pessoas. Mas é preciso que as pessoas compareçam para vacinar. Né? A gente ainda tem um contingente importante de pessoas que não buscaram a vacinação por várias razões, né? Cada um tem a sua razão, cada um tem a sua cabeça. Mas é importante que todos estejam vacinados e que todos sigam as regras de distanciamento, uso de máscara e higienização. Isso é fundamental para que a gente possa passar por mais essa fase que está chegando agora, para que a gente não fique aí nesse desespero de buscar um leito e ter dificuldade no acesso, e, enfim, amplia o sofrimento, o risco, né? Então, o melhor cenário é proteção e não adquirir a doença. E não transmitir para ninguém também. Neto, alguma pergunta a mais ou a gente pode fechar esse bloco? A gente fecha esse bloco e a gente abre o próximo com vacinação. O doutor Paulo já rolou aí sobre vacinação. A gente começa falando sobre vacinação certo. No próximo bloco. Perfeito. Bom, tem uma dúvida do doutor Paulo, se me permite, Arnaldo, rapidamente, vou pedir ao doutor Paulo para ser sucinto, por favor. Essa questão da variante Delta. O prefeito do Rio de Janeiro, aliás, esteve aqui recentemente nesse programa também, o Eduardo Paes, declarou recentemente que o Rio é o novo epicentro da doença no Brasil, né? E com a variante Delta no Rio de Janeiro. São João da Barra agora, também essa semana, Arnaldo, você pode me ajudar, por favor, chegou a declarar que tem 6 casos, né? Também já pesquisados ali. Campos agora declara 3. Nós temos uma população infinitamente maior, claro, a gente sabe bem disso. O que ocorre? Temos, porque também nem todo caso de Covid, a pessoa que pegou já vai pegar Delta, né?
Eu queria entender só um pouco essa questão, e o senhor disse, se a gente não consegue fazer testagem, mas imagina a linhagem do vírus, né? Acompanhar o genoma, fica muito mais. Então, assim, a gente pode estar com uma subnotificação também dessa Delta aqui em Campos? Pode estar, não. Estamos, como todo o país está. Isso a gente pode afirmar. Primeiro, por isso que você falou, o número de testagem, né, que a gente faz e o número do estudo do genoma do vírus. Esse é o problema. Você não consegue fazer isso aqui, né, em qualquer lugar, em qualquer laboratório. São laboratórios ultra especializados, né, para que possa fazer esse aprofundamento do estudo genômico. Você tem que fazer o sequenciamento genético do vírus para determinar qual é a variante que ele está. O que ocorre quando você tem, aí que importa, como é que você consegue bloquear essa replicação viral? Essa que é a questão. O vírus, quanto mais gente contaminada tem, ele vai se replicando. Quando ele entra num organismo, ele vai ali se replica, se multiplica. E quanto ele mais se multiplica, de repente escapole um vírus nessa multiplicação que é chamada variante. Isso é uma característica de todo vírus, não é só do vírus do Covid. Então, o vírus, quanto mais ele se replica, escapole, de repente, um vírusinho ali. E aí, esse vírus novo, que tem uma variante nova, ele vai se replicando. Se ele passa para outra pessoa, ele se potencializa mais ainda, e para outra mais ainda. É assim que acontece. Por isso é que nós temos que interromper essa cadeia da replicação viral. Eu só consigo interromper a cadeia da replicação quando eu interrompo essa cadeia. E essa cadeia se forma através das pessoas. Por isso que essas medidas restritivas, eu diria assim, mais acentuadas, como o isolamento de todos, parar de circulação das pessoas, é para isso, é para você quebrar essa cadeia, porque o vírus ele tem um tempo dentro do meu organismo. Se eu ficar 10 dias quietinho, toda aquela carga viral que está comigo, ela vai sumir. Aí eu paro com aquela carga. Se o outro também ficar quietinho, ele para aquela carga. Agora, se eu fico contactando com novas pessoas, essas novas com novas, e assim se multiplica. Isto é uma pandemia. Por que o Rio de Janeiro se tornou o epicentro? Porque as pessoas trouxeram esses vírus lá do exterior. Aquele que veio da Índia, aquele primeiro caso que chegou. Quantos outros chegaram que não foram identificados naquele momento? Porque é assim que funciona. Hoje, com a globalização, o mundo todo está conectado. Pessoas estão circulando por terem trabalho, por terem conexões, o mundo inteiro circula. E essa circulação de pessoas, daí porque fecham fronteiras, às vezes. O brasileiro está proibido de entrar em muitos locais. Por quê? Porque impede, ou então quando entra, o que eles fazem? Quarentena. Para que é a quarentena de 14 dias e alguns de 10 dias que impõe ao turista, ao estrangeiro? Exatamente, porque se ele estiver contaminado, ele tem ali 10 dias e o vírus que tiver com ele vai morrer. Acaba o ciclo viral dele, da replicação. Né? Então, é por isso, Cláudio, quando você pergunta, meu Deus, mas era preciso fazer mais. Sim, era se fosse possível, mas ele é inexequível. Então, tem coisas que não adianta você querer fazer que você não tem perna para fazer. Né? É aquela coisa, vamos vacinar todo mundo, cadê a vacina? Vamos fazer teste em todo mundo, cadê os testes? Nós vamos fazer agora sequenciamento genético das cepas virais. Você não tem potencial. Vocês se lembram no início, para fazer o diagnóstico, quanto foi difícil? Né? Para se você ter a certeza do diagnóstico, você tinha que colher o material, enviar para o LACEN, fazer o PCR, que só era feito lá no Rio de Janeiro. Meu Deus, e avançou. Hoje a gente tem testes rápidos, tem testes do antígeno. Então, é toda uma novidade, e a ciência é assim. Ela vai encaixando. A gente não sabia inicialmente como tratar esses doentes, tal a gravidade que eles atingiram. Hoje, as equipes, a gente já tem mais conhecimento científico. Hoje, a precocidade do início de um determinado medicamento, como o uso dos corticoides, o uso dos anticoagulantes, isso salvou muitas vidas.
né? Porque identificamos, medicamente falando, que havia necessidade de uma intervenção precoce para evitar essa tempestade inflamatória, para o doente evoluir para aquele limite da gravidade extrema em que você muitas vezes não tem mais força para segurar, é só suporte à vida. Aí que o doente, quando o pulmão já não aguenta mais, você vai para o respirador, você tem que manter o doente sedado, e aí falta o sedativo. Olha quanta loucura que vai acontecendo, né? Então, é de uma complexidade para as pessoas que não entendem, inimaginável, eu diria, né? As pessoas não imaginam o quanto isto é complexo, né? Não imaginam quantas facetas existem na assistência a um paciente. Agora, você imagina isso em escala, né? De dezenas, centenas e milhares. E aí ocorre aquilo que nós já falamos. O que determina a medida mais restritiva de circulação de pessoas é quando você colapsa o seu sistema de saúde, né? Quando ocorre o colapso. O que é o colapso? É você não ter mais capacidade instalada para assistir as pessoas. Isso é o colapso, né? Em que eu não tenho mais leitos de UTI, eu não tenho mais equipes capacitadas para trabalhar. Aí vem o colapso. Então você tem que interromper o quê? A sequência. Você tem que quebrar esse elo. E aí é isolamento. Deu para entender, Cláudio? Perfeito, não, perfeito, essa claro. Questão do isolamento, a questão, né, da replicação viral. Sim. É isso que acontece. Essa replicação é que forma novas cepas, a replicação é que faz uma contaminação maior, e o isolamento é exatamente para você evitar que aquela pessoa faça mais transmissão e que o período de quarentena necessário para esses pacientes, dos casos leves a moderados, é de 10 a 14 dias, conforme a evolução. Mas 10 dias hoje é o limite temporal, vamos dizer, suficiente para evitar que essa pessoa continue transmitindo. Perfeito, ótimo, entendemos perfeitamente. Bom, doutor Paulo, vamos fazer um rápido intervalo, Arnaldo Neto, e a gente volta na sequência, conversando aqui com o secretário de Saúde, Paulo Irano, né, do município de Campos, falando sobre a situação da saúde em Campos, o controle e o combate aí à pandemia da Covid-19, a vacinação. Ainda vamos falar sobre o HGG, que sem dúvida nenhuma hoje é imprescindível aí para a saúde do município de Campos. 8:02, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Voltamos em instantes. A loja